Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever esse nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E o texto base para a nossa reflexão de hoje está no primeiro livro de Reis, capítulo 13, versículo 23 em diante, onde diz assim o texto: E sucedeu que, depois que comeu o pão, e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho, e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. E o tema da nossa reflexão de hoje é: a ordem de Deus é clara. A ordem de Deus é clara. E o objetivo dessa nossa mensagem, dessa nossa reflexão, é apresentar um despertamento. O despertar do povo de Deus para quão é importante a obediência não parcial, mas integral à palavra de Deus. A um discernimento espiritual e apresentar uma fidelidade ao propósito que Deus tem nos entregado. Mesmo diante de vozes humanas que tentam contradizer o que o Senhor já ordenou. Eu preciso te fazer uma pergunta: será que temos obedecido ao nosso Deus fielmente? Ao meditarmos na história do homem de Deus enviado a Betel, somos confrontados com lições impactantes aos nossos corações sobre a nossa conduta espiritual. Deus havia dado uma ordem clara, específica e inegociável: não comer, não beber e não voltar pelo mesmo caminho. Eu preciso te fazer uma pergunta: qual dessas ordens você não tem obedecido? Porém, mesmo tendo ouvido diretamente do Senhor, aquele homem, aquele profeta, deu ouvidos a uma nova revelação, vinda de um velho profeta, que dizia também falar em nome do Senhor, ouvindo anjos. O resultado foi trágico. Eu preciso te dizer uma coisa: fique sempre com o que a Bíblia diz. Fique sempre com a revelação que a palavra de Deus nos diz. Com esse texto, podemos nos questionar: onde temos nos alimentado espiritualmente? Estamos ouvindo a voz de Deus ou vozes humanas revestidas de religiosidade? Será que temos voltado ao que Deus já nos mandou deixar para trás? E a primeira lição com o texto é que Deus não muda sua instrução por conveniência humana. Deus não muda a sua instrução. A ordem é: não coma, não beba e não volte pelo mesmo caminho. É hora de mudança, meus amados. É hora de mudança. Deixar para trás aquilo que tem amarrado e nos impedido de seguir em frente. A palavra de Deus não muda com o tempo. A Bíblia vai dizer, em Malaquias capítulo 3, verso 6, diz: em verdade, eu, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, os filhos de Jacó, não sois plenamente destruídos. A revelação verdadeira não contradiz as Escrituras. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E o segundo aprendizado é que quem volta por onde Deus mandou não retornar corre risco de morte espiritual. O profeta desobedeceu e decidiu retornar ao caminho que Deus mandou evitar. Eu preciso nos questionar mais uma vez: o que Deus nos mandou evitar e temos continuado a fazer? E no caminho, um leão o encontrou e o matou. O julgamento foi visivelmente. O leão não comeu o corpo nem feriu o jumento. Há consequências, meus amados. Há consequências espirituais sérias para quem insiste em retroceder. Eu preciso te trazer um despertamento. Não volte para o antigo caminho. E o terceiro aprendizado que podemos extrair com esse texto é que a fidelidade à direção de Deus é prova de maturidade espiritual. Obedecer a Deus até o fim exige discernimento, exige coragem e firmeza. O verdadeiro servo não negocia a direção recebida, mesmo quando a pressão
vêm com aparência de piedade ou de grande espiritualidade. Meus amados, mais uma vez eu compartilho. Fique sempre com o que a Bíblia diz. Este episódio bíblico nos ensina que a obediência parcial é desobediência total. E que andar com Deus exige firmeza diante de qualquer voz que queira nos tirar do propósito original. Se Deus te tirou de algum lugar, se Deus te arrancou de algum lugar, não volte, não retroceda. Se Ele te deu uma direção, permaneça nela. E se Ele falou, não aceite nenhuma revelação contrária, por mais que espiritual apareça. Hoje o Espírito Santo nos chama a fidelidade. Não aceite alimento que Deus não permitiu, que Deus não nos concedeu. Não volte por caminho ao qual Ele já te arrancou de lá. E não troque o assim diz o Senhor por um Deus me falou, sem base bíblica. Amém? E eu preciso te fazer um breve, mas simples convite, mas super importante para a sua vida. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso agora. Reconheça o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Diga um sim para Jesus, entregue a sua vida a Ele e receba a salvação. Amém? Guarda essa palavra em seu coração. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.